Olá pessoal, tudo bem com vocês? Será que você compreende o significado real da palavra ciência? E será que você consegue se utilizar disso no seu dia a dia, na sua vida, para que ela seja melhor de alguma forma? Para quem está chegando agora, eu sou Eldio Batista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o significado da palavra ciência. Algo que eu considero muito interessante, muito importante para a vida, essencial eu diria, é nós conseguirmos olhar para uma palavra e enxergar nela mais de um significado, ou mais de uma possibilidade de significado. Geralmente a gente aprende uma coisa e aquilo se solidifica na nossa memória. Ah, isso aqui quer dizer isso. Uma cadeira quer dizer isso daqui. Só serve para eu sentar, etc. E aí a sua mente não trabalha mais em cima daquilo. Essa cadeira ela pode servir para um monte de outras coisas. Ela pode servir para um apoio de outras coisas, ela pode servir para segurar uma porta, ela pode servir para compor uma composição musical, artística, ela pode servir para uma pessoa bater com uma cadeira na cabeça da outra se ela está com muita raiva. Enfim, brincadeiras à parte, a cadeira encerra em si uma enorme gama de possibilidades que nem sempre a gente olha. Assim acontece com praticamente todas as outras palavras. Hoje a gente está olhando então para uma que é extremamente importante, que é a palavra ciência, e vamos pensar primeiramente nos resultados que o dicionário nos apresenta quando a gente olha para essa palavra. Ciência ela quer dizer basicamente duas coisas. A primeira é saber de algo, você ter ciência sobre alguma coisa. Você pergunta para uma pessoa, por exemplo, você está ciente que a sua mulher e o vizinho estão tendo um caso? E aí a pessoa fala para você, sim, eu estou ciente. Ou não, eu não estava ciente dessa situação. Esse é o sentido de saber. E o outro sentido tem mais a ver com fazer ciência, com cientistas, etc. E aí o dicionário nos diz: ciência é um corpo de conhecimento sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias, fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Olha que interessante, né? A gente pode ver que essa definição ela está mais voltada para uma experimentação, para experimentar coisas, testar coisas e através de um processo que a gente entende que é um processo científico, de repetição, muitas vezes laboratoriais, que a gente vê que algo é verídico. A gente reproduziu isso daqui tantas vezes e deu o mesmo resultado. Então, a ciência diz que é assim. Eu vou me permitir aqui expandir um pouquinho só mais essa palavra para consciência. Então, consciência, se a gente parar para pensar, dividir um pouquinho a palavra consciência, com entendimento. E aí também tem essa palavra, o significado de certo ou errado, de moralidade, de ter consciência de fazer alguma coisa. Pô, eu devo fazer isso aqui, não devo. Mas basicamente, e de uma forma reduzida, o dicionário também nos apresenta que consciência é a parte do ser que tem saber sobre a existência. Muito bem, por que essa palavra é tão interessante? E por que a gente precisa entender como é que ela funciona? E como a gente pode usar isso para a nossa vida de forma benéfica? Se a gente for analisar, praticamente tudo que a gente faz tem como norte a ciência. Então você pega um celular, ele é cientificamente comprovado, qualquer aparelho eletrônico, o seu carro anda por conta disso. Quando você vai num médico, ele te propõe algum tratamento, algum remédio e você entende que é algo científico. Pô, existe uma comprovação científica, foram feitos testes, etc, etc. E para várias pessoas isso é um ponto fundamental da vida. Elas olham para alguma coisa na realidade e elas entendem que se isso não for científico, na cabeça delas, isso não é válido ou não tem a mesma importância de outra coisa. E aí, essas pessoas tendem a se tornar crentes. A maioria das pessoas é crente em alguma coisa. O que eu quero dizer com crente? Ela crê de uma forma talvez exagerada sobre algo sem que aquilo tenha comprovação. Por exemplo, as pessoas costumam crer muito no materialismo. Ao menos toda a nossa tecnologia, toda a nossa visão de mundo é baseada no materialismo. Quando você vai no médico é assim, quando você vai comprar alguma coisa é assim. O materialismo é algo que nunca foi provado, que não tem como ser provado. Simplesmente não é científico acreditar no materialismo. Mas uma gama gigantesca de pessoas tem o materialismo como uma deidade. E se você tem dúvida do que eu estou falando, eu vou aqui só citar coisas bem básicas para a gente pensar nisso.
As pessoas acreditam que elas tocam umas nas outras. Isso não acontece. Não tem como elétrons se tocarem. Eles se repelem. Só que a gente acredita que a gente está tocando em alguma coisa, em algum objeto, em alguma pessoa. E por aí vai. Eu não vou me discorrer agora nisso, deixa isso para um outro vídeo. Mas a questão é da forma como ela é vista hoje. A ciência é uma crença. Tem um cientista, Niels Bohr, 1885 e faleceu em 1962. Portanto, ele era contemporâneo e amigo do Einstein. Ele dizia uma frase espetacular. Ele dizia: a ciência não explica a realidade. A ciência explica alguns fenômenos da realidade. E realmente é assim. Vai agora para a sua ideia de cientista tradicional e imagine-se perguntando para ele, ou imagine-se perguntando para um professor seu na escola, na faculdade, enfim. E o mundo espiritual? E como é que é isso daqui? Mas será que uma mãe ela pode sentir que um filho está passando mal, mesmo que ele esteja num outro país? Como é que a ciência explica isso daqui? A maioria arrasadora dos cientistas vai fugir dessas questões, vai virar a página. Não, mas isso aqui não é científico, isso aqui, ou sei lá, vai te dar uma explicação sem pé nem cabeça, excluindo essa observação como sendo científica. E eu me identifico demais com o que o Niels Bohr fala, porque realmente essa ciência que a gente vivencia, essa ciência materialista, ela não dá conta da realidade. Ela não tem essa proposta. Ela só procura explicar alguns fenômenos. Para você fazer ciência de verdade, você tem que ir além do que os humanos entendem que é científico. E aí entra algo que eu considero sensacional, que é o fato de que, para mim, não existe espiritualidade, religião X, Y, tal filosofia. Existe sim, só que são aspectos, são tentativas dos humanos de captarem algo mais profundo. Como diria Platão no mito da caverna, quando as pessoas veem e vivem de acordo com as sombras, elas estão tentando captar algo que está além das sombras, que é a realidade por trás daquilo, geradora daquela realidade. Com a ciência é a mesma coisa. Em verdade, só existe o todo, o cosmos, Alá, Deus, o nome que você quiser dar. A realidade última do universo. Essa realidade última do universo é tão gigantesca, é tão enorme, tão complexa, que obviamente não tem como uma criatura diminuta com uma consciência ínfima explicar. Isso é impossível. Então, essas criaturas ínfimas, elas vão pelo universo tentando entender, elas vão se descobrindo as coisas ao redor. E à medida que elas fazem isso, elas filosofam, elas captam informações, elas começam a entender com a consciência que possuem em cada momento. E aí elas vão perscrutando e percebendo aspectos, pequenos aspectos da realidade. E esses aspectos, quando chegam à sua consciência pequenininha, geralmente as fazem confundir, surtar. Então elas criam filosofias, religiões, impõem que o que elas interpretaram, que o Deus delas é melhor que os dos outros, e aí vai para um monte de extremismo. E aí o que acontece é o que aconteceu aqui. Na Idade Média, uma instituição, a igreja, dominava e espalhava o seu modo de enxergar a realidade. Criou-se uma visão do que era o espiritual e usava-se isso para amedrontar, para dominar, etc. Aí chegou num ponto que a humanidade não quis mais saber disso. Então foram surgindo algumas pessoas, tal, teve que existir um movimento contrário. E aí é interessante perceber o quanto movimentos contrários estão contaminados pela raiva, pela indiferença e pelo ódio que sofreram. E aí a tendência é que se eles não tiverem uma luz muito grande, um entendimento, uma racionalidade muito grande, eles irão cometer os mesmos erros que fizeram com eles. Então, quando a gente foi saindo desse domínio da igreja, a gente foi para um outro extremo, para o domínio da razão. Não, Deus não existe, só existe a racionalidade, ciência é tudo. E aí René Descartes deixou isso mais claro quando ele separou a espiritualidade e a ciência. São duas coisas distintas. Os cientistas cuidam da matéria, os religiosos cuidam da alma e pronto. Todos ficam felizes assim. Só que aí eu volto a lembrar o que eu digo aqui para vocês. Não existe essa separação. Não existe ciência e espiritualidade. É tudo uma coisa só. São tentativas dos seres de enxergar o todo. Muito bem, continuando em nossa explanação aqui, eu vou citar mais um grande
pesquisador, um grande psicólogo, para mim o maior de todos, que é Carl Gustav Jung. E ele costumava dizer o seguinte: será que a ciência pode ser a busca pela alma? Jung entendia muito bem como é que eram as bases da consciência e de como a alma precedia a matéria, de como os males físicos emergiam da consciência e como entender a realidade, fazer ciência para ele também era, ou melhor, principalmente era entender a alma. Agora, atentem para o quanto isso é distante do pensamento de um cientista tradicional. Para muitos deles, até hoje em dia, é muito mais cômodo ver a alma, ver o espírito, ver a consciência como um epifenômeno da matéria, como se a matéria fosse capaz de criar consciência. Um outro filósofo que eu considero bem interessante também, Rudolf Steiner, que viveu mais ou menos nessa época, ele é de 1861 e veio a falecer em 1925, ele tem um conceito muito interessante, que é o da cognição espiritual, de como o humano teria que caminhar para entender os aspectos sutis da existência. E aí eu deixei por último a citação, a explicação mais fantástica que eu considero sobre o que é a ciência. Ela vem de Louis Pasteur e diz o seguinte: a ciência avança mediante respostas provisórias a uma série de questões cada vez mais sutis, que vão cada vez mais fundo nos fenômenos naturais. Como eu disse, essa para mim é a explicação mais incrível sobre a palavra ciência, pois é de uma sensatez absurda. A ciência caminha mediante uma série de respostas, ela vai encontrando respostas provisórias. Essas verdades não são absolutas. A ciência descobre uma coisa hoje, daqui a algum tempo vem um outro cientista, não, isso daqui não é assim, é desse jeito. Ou a gente agora tem a capacidade de enxergar além. Então a ciência está sempre mudando o entendimento da realidade. Lembra o que eu falei? É um ser diminuto tentando, se esforçando para entender o todo. É mais ou menos como você perguntar para uma formiguinha para ela te explicar como é que um edifício que ela está andando em cima foi criado. Ela não vai ter essa capacidade. Ela pode tentar daqui a um tempo na sua evolução, mas vai ser difícil para ela. E esse caminhar é em cima de situações, de questões cada vez mais sutis. Olha que interessante isso. Quando mais eu for fazendo ciência, quanto mais eu for evoluindo na ciência, entender como é que o universo funciona, o natural disso, o óbvio disso, é que isso caminhe cada vez mais para o mais sutil, para o mais interno, para o mais espiritual, para o mais quântico da coisa, que vão cada vez mais fundo na essência dos fenômenos naturais. Olha que interessante, isso é espetacular, é brilhante. Tudo que existe é natureza. Não tem nada que exista que não seja, que não venha da natureza. Assim como nós também somos a natureza. Então, fazer ciência é cada vez ir mais fundo no entendimento dessas questões, da natureza em si, de como o universo funciona. E se eu vou cada vez mais fundo nesses entendimentos, eu tenho que caminhar para um ponto no qual eu vou entender as origens das coisas, que a origem da matéria, da existência, é não a matéria em si, mas a consciência. Então, pessoal, fazendo um apanhado da nossa reflexão de hoje, eu quero que vocês pensem o seguinte, que foi a ideia do começo do vídeo. O que é ciência? Ciência é algo que vai muito além do que a gente costuma vivenciar, do que a gente costuma aprender na escola. A ciência tem a ver com compreender como o universo funciona. Esse como o universo funciona passa antes e inevitavelmente por nós. Como nós funcionamos? Quem somos? Para onde vamos? Aquelas questões básicas, elementares, que eu penso que todo mundo não deveria sossegar enquanto não respondesse. A ciência é a busca da verdade, é a busca de entender as coisas, não de compreender apenas aquilo que eu entendo que vai me fazer bem. Então, pessoal, para a gente sintetizar as ideias de hoje, eu deixo aqui para vocês o convite para que vocês pensem melhor sobre cada palavra, sobre o significado de cada palavra. O que eu posso extrair a mais disso daqui? O que essa palavra quer dizer de verdade? Quais as outras possibilidades semânticas que ela encerra? E no que diz respeito à ciência, eu amo a ciência, é algo que me fascina desde criança, só que não a ciência como eu via na maioria das vezes.
desprovida de consciência, uma ciência que, como diz lá o Niels Bohr, não explica toda a realidade e que também funciona de forma totalmente fria, entendendo que o universo é todo por acaso, que os seres não significam nada. Então tudo bem eu fazer ciência torturando um animal para chegar num fim científico. Essas visões da ciência, elas nunca me agradaram de jeito nenhum. Eu sempre fui mais ligado ao olhar científico que estava presente, por exemplo, em obras como Jornada nas Estrelas, como em vários animes que eu assistia desde criança. Bom, pessoal, era essa a ideia de hoje. Fico feliz por quem me acompanhou até aqui. Se acharam interessante, curtam o vídeo, compartilhem com um amigo, se inscrevam no canal para próximas notificações de vídeos. Muito obrigado e até a próxima vez.